Diz assim: Rodrigo preparou uma mensagem de correio eletrônico no Microsoft Outlook 2016 em sua configuração padrão com as seguintes características: para Maria, Pedro e Paulo, CC, Joana e José, CCO, Carlos. Pedro, ao receber a mensagem, clicou em responder a todos. Assinale a alternativa que indica quantos destinatários aparecem automaticamente em sua mensagem. Letra A, 1, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 5 e a letra E, 6. E aí, pessoal, qual é a resposta correta? Bem, vamos passo a passo aqui. Quando nós usamos esse programa de correio eletrônico chamado Microsoft Outlook 2016, de fato a gente pode preencher os destinatários em para, que são aqueles destinatários que vão receber a mensagem original. Nesse caso, então, o Rodrigo, que está enviando a mensagem, está enviando para a Maria, para o Pedro e para o Paulo, para 3 destinatários. Pois bem, CC, o que significa CC? Cópia carbono ou carbon copy ou ainda com cópia. Quem está em CC, que no caso é a Joana e o José, recebem uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica visível para os demais destinatários. Isso quer dizer que os demais destinatários saberão que Joana e José receberam de fato uma cópia da mensagem. Quem está em CCO, que nesse caso é o Carlos, CCO significa cópia carbono oculta, ou simplesmente a cópia oculta. Então quem está em CCO recebe também uma cópia da mensagem, mas o seu endereço fica oculto para os demais destinatários. Isso significa dizer que os demais destinatários, Maria, Pedro, Paulo, Joana e José, não saberão que Carlos recebeu uma cópia dessa mensagem. Porque ele está em CCO, ele está em cópia oculta, os outros não enxergam ele. Mas ele, Carlos, enxerga os outros, Maria, Pedro, Paulo, Joana e José. Importante saber que o Carlos está oculto para os demais, os outros não enxergam Carlos, mas Carlos pode enxergar os outros. Aí tem um detalhe importante que a questão disse, que o Pedro, que está aqui em para, ao receber essa mensagem, ele clicou em responder a todos. E aí a gente tem que ver qual é a teoria do comando responder a todos. Vamos fazer o seguinte, o comando responder, não responder a todos, só responder, responde ao remetente. Então se Pedro tivesse feito o comando responder, ele teria respondido ao Rodrigo. Apenas um destinatário seria a resposta, mas não é o caso, ele respondeu a todos. O responder a todos tem a seguinte teoria, responde ao remetente, aos demais destinatários listados em para e aos demais destinatários listados em CC, mas não responde aos listados em CCO. Isto é, não responde aos listados em cópia oculta. Isso é importante, porque o responder a todos, que tem esse nome de responder a todos, na verdade não responde a todos. Responde ao remetente, aos demais destinatários listados em para e aos demais destinatários listados em CC, mas não responde aos listados em CCO. Então, já que a questão disse que o Pedro, ao receber a mensagem, clicou em responder a todos e pergunta quantos vão receber essa mensagem, então vamos ver lá. Pedro, clicando no responder a todos, responde ao remetente Rodrigo, um destinatário, certo? Aos demais destinatários listados em para, que é a Maria e o Paulo, então já temos 3 destinatários, e aos demais destinatários listados em CC, Joana e José. Já temos 5, mas não responde aos listados em CCO. Então o Carlos fica de fora dessa jogada. Então quando ele diz assim, assinale a alternativa que indica quantos destinatários aparecem automaticamente em sua mensagem, quer dizer, na mensagem de Pedro, após ele clicar em responder a todos, a resposta é 5 destinatários, como nós temos descrito ali na letra D de Dinamarca. Olha que interessante a questão, porque se o Pedro receber a mensagem e clicar só em responder, aí a resposta seria responder responde somente ao remetente. Aí a resposta seria só responder ao Rodrigo, que é o remetente, então seria 1. Então, se a questão tivesse dito que era o comando responder, seria um só. Mas como disse responder a todos, muita gente poderia achar que era 6. Pensando assim, foi para o Rodrigo, que é o remetente, foi para os demais destinatários listados em para, que é a Maria e o Paulo, já deu 3, para o CC, que é Joana e José, já deu 5, e mais ao destinatário Carlos e CCO já deu 6. Aí alguém poderia correr o risco de responder a letra E, 6, mas não, estaria errado, porque o responder a todos não responde aos listados em CCO. Não responde aos listados em cópia oculta, por isso, de fato, a resposta ficou 5 destinatários aí da letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?